Generosidade, de C.D. Rosso. Gustavo Guimarães, médico cirurgião de renome nacional, participava a um simpósio organizado pela sua associação de classe em Galeto do Oeste, sossegada cidade do interior, onde, em um restaurante típico, foi homenageado, entre outros, com uma comenda pela notável generosidade demonstrada com a sua comunidade. Gustavo Guimarães era um médico excepcionalmente generoso. A quermesse já durava horas com um farto almoço à base de galeto na brasa, contorno de batatas grelhadas e molho vinagrete, acompanhado com muito vinho de soberba qualidade, consumidos entre profusos discursos e piadas jocosas. Gustavo, entretanto, decidiu abandonar a festa para retornar à sua cidade, cerca de 120 quilômetros adiante, pois trovões já anunciavam uma iminente mudança de tempo e grossos pingos de água misturados com pedras de gelo já martelavam o telhado e as janelas do restaurante. Certamente vai chover. Agradeceu e despediu-se de todos e se colocou dentro do carro o mais rápido possível. A estrada de volta era longa, a chuva intensa e as espátulas do limpador de para-brisas não estavam dando conta. Uma delas estava prestes a se soltar, o que iria prejudicar ainda mais a situação. A umidade embaçava os vidros. Manter uma fresta que seja de visibilidade de pelo menos 2 dedos era impossível, pois a água violenta empurrada pelo vento inundava todo o para-brisa. A estrada alagada e a pouca visibilidade o estimulava a desistir de prosseguir. Precisava parar em algum lugar, mas aquele trecho a rodovia não possuía nenhum posto de serviço e nem mesmo um viaduto onde pudesse se abrigar debaixo. O acostamento era estreito e nada seguro. Parar no meio da estrada, em meio àquela tempestade, seria muito perigoso. Precisava continuar. Gustavo tinha comido e bebido além da conta, e o barulho da chuva, junto do vai e vem do limpador, lhe provocava um princípio de sonolência que minava sua atenção e aumentava a cada quilômetro, fazendo as pálpebras, já pesadas, descerem feito portas de um comércio se desenrolando sob seus olhos. Acordou pelos violentos solavancos do veículo por ter invadido e percorrido dezenas de metros pelo canteiro central e, evitando um possível capotamento, conseguiu, com habilidade, retornar à estrada. Gustavo segurava firme o volante, estremecia, suava frio e arfava rápido. Adiante, o GPS lhe indicou um atalho pelo qual poderia evitar 40 quilômetros, pelo menos. Isso te deu um pouco mais de segurança, haja vista a situação do momento. Com coragem, tomou a decisão. Mesmo sabendo que enfrentar uma estrada sinuosa e de terra batida naquelas condições climáticas não seria a coisa mais fácil do mundo, mas pelo menos estaria fora do perigo da estrada. Já era bastante escuro lá fora e a chuva não fazia qualquer menção de diminuir. A fulgência dos relâmpagos espalmava a sua nitescência no para-brisa, ofuscando a visão. Desceu devagar pela estrada de chão e a pista parecia ensaboada. A cada curva, as rodas traseiras do veículo derrapavam. Pareciam querer seguir uma direção própria. Agarrado ao volante e com a cara colada no vidro, passava constantemente a mão para desembaçar. Imaginando as dores que sentiria por todo o corpo na manhã seguinte, tentava controlar o veículo. Uma curva, mais uma curva, uma enésima derrapagem e o veículo desceu, veloz e descontrolado, por uma ribanceira. O carro, sem nada que o impedisse, entrou pela mata fechada. Arbustos e folhagens chibatavam o veículo em solavanco e a luz dos faróis não servia mais para nada. A perna direita, esticada, pisava firme sobre o freio e a mão direita, com força, acionava o freio de mão. Tudo inútil.
As lonas molhadas e enlameadas de nada serviam para frear o carro. O veículo seguia ribanceira abaixo feito foguete, até bater violentamente de frente contra uma árvore que instantes depois, quebrada ao meio, caiu sobre o veículo, afundando o teto feito papel. Desmaiado, apoiou a cabeça sobre o volante, disparando o som agudo da buzina. Com fortes dores de cabeça, Gustavo retornava lentamente à realidade, blasfemando como nunca tinha feito antes, amaldiçoando o airbag que custou o olho da cara e que na única oportunidade que tinha para funcionar, não funcionou. Ainda bem que o cinto de segurança evitou o pior. Cambaleando, saiu do veículo afundando os pés no lamaceiro. "Ah, merda, merda, merda!" gritou, sentindo os pés afundarem no chão. Além da lama, a enxurrada descia pela ribanceira e o encharcava dos pés à cabeça. Após um tempo, caminhando naquela noite escura, perdido em um canavial, abandonado à mercê dos relâmpagos e estrondosos trovões, Gustavo tentava encontrar uma saída. O vento forte o desestabilizava. Com coragem, seguiu em frente no escuro, sem ter a percepção de por onde ia, perguntando-se o que podia mais acontecer que já não tivesse acontecido. Uma intermitência luminosa ao longe foi percebida entre o balançar das folhagens, o que deu a Gustavo a ideia de existir algum tipo de casa à frente. Animado, acelerou o passo. Era sim uma casa. Um lampião no alto de uma estaca, sacudido pelo vento, fazia a lâmpada piscar. Mal iluminava a porta de entrada, que já estava deixada aberta. Pouco distante, o claror intenso de relâmpagos iluminava uma clareira com numerosos carros, alguns de velho tipo e já enferrujado, outros enlameados e com pneus murchos. Com certeza já estavam estacionados ali há bastante tempo, dando ao redor da casa um aspecto de um desmanche. Entrando na casa, sem nenhum tapete que pudesse limpar os pés, mesmo assim, Gustavo entrou. "Ô, de casa, alguém aí? Eu tive um acidente e..." Gustavo não obteve nenhuma resposta. A casa parecia deserta, pouca ou nenhuma mobília, apesar de ter, no fundo, um quarto tenuamente iluminado. Gustavo avançou na direção do cômodo. Levou um susto, um sobressalto momentâneo ao ver entre as chamas tremulantes de duas longas velas espetadas em castiçais dourados um caixão, ainda descoberto, pousado sobre pesados cavaletes. Um velório. Com certeza era o que estava acontecendo ali. Aproximou-se vagarosamente e, com o devido respeito, olhou. Era o corpo de um senhor distintamente trajado, terno escuro, sapatos pretos brilhantes, bem escovados. Por um instante, ficou até envergonhado em confrontá-lo com os seus sapatos enlameados. O rosto magro, com poucas rugas, e os cabelos grisalhos, bem penteados, denunciavam a altivez daquele homem, que mesmo assim em nada serviu para impedir a sua última viagem. Cansado, Gustavo sentou-se na única cadeira presente, apoiando a cabeça sobre o pé do caixão, e cochilou. Acordou repentinamente, sacudido pelos ombros com insistência. Um homem bastante magro, descarnado, poucos fios de cabelos lisos e duas grandes orelhas de abano, em posição recurva, cara a cara, o olhava com insistência. Respirava com dificuldade, certamente porque seus pulmões eram pequenos e não conseguia acumular ar suficiente pelo seu tamanho. Endireitou a postura, confirmando a sua altura bem acima da média. Vestia uma camisa felpuda xadrez vermelha, com mangas arregaçadas, calça jeans do tipo macacão, surrado, calçando botas de borracha de cano longo, pretas, enlameadas, com torrões de terra e grama grudados no solado, parte deles já deixados por onde passava. "Algum parente?" indagou, com voz profunda. Não, eu vi a porta aberta e
Desculpou-se Gustavo e acrescentou: eu tive um acidente de carro no meio do mato, na ribanceira. Justificou, indicando a mata. O homem pareceu não se importar com o que acabara de ouvir e entregou a Gustavo um cesto de flores do campo. Agarrou uma pá do armário das ferramentas e, escancarando os olhos ao sair, enfatizou com voz cavernosa: vou preparar a cova. Aquelas palavras ecoaram na casa toda. Gustavo ficou parado, em pé, com o cesto das flores em mãos. Não sabia o que fazer enquanto um calafrio lhe percorria a espinha dorsal. Olhou em sua volta à procura de um vaso ou coisa assim, tentando entender o que deveria fazer com aquelas flores. Aproximou-se do defunto e instintivamente entendeu. Apanhou as flores com cuidado dentro do cesto e começou a recobrir o cadáver de flores. Um pouco daquela natureza viva e perfumada cobria aquela outra natureza já morta e fedorenta. Recurvo sobre o defunto, deu vazão com generosidade à sua arte decorativa nunca praticada antes. Repentinamente, um vento autoritário e contínuo, vozeando, apagou as chamas das velas. Tudo mergulhou no escuro. Apenas a luz de relâmpagos iluminava o caixão e o uivo do vento se fazia intenso. Sem que Gustavo percebesse, o tronco do defunto levantou e os seus braços enlaçaram Gustavo com força. Olhos vermelhos esbugalhados, o defunto de boca aberta ostentava o acume de seus caninos. Afundou-os com violência no pescoço de Gustavo, imobilizado pelo terror, e estraçalhou a jugular, sugando o sangue que saía copioso e o fez até ficar ébrio. Gustavo caiu no chão, pálido, esvaziado de seu próprio sangue, enquanto o ex-defunto abandonava o negro ataúde. O morto-vivo, funesto, afastou-se lentamente, atravessando a parede como se ela não existisse. A sua risada cavernosa, lúgubre, amedrontadora, juntou-se com o ululado longo e persistente de um lobo selvagem. Agora decorado, seco e enrijecido, Gustavo foi colocado pelo descarnado magricela com orelhas de abano naquele ataúde vazio, coberto por aquelas mesmas flores, agora ressecadas. Fechado e trancado, o caixão foi levado, arrastado, depositado na cova e coberto de terra e lama sob a fúria da tempestade. Uma pedra, à guisa de lápide, foi fincada e como epitáfio a mensagem: generoso em vida, generoso na morte.